Olá, meu nome é Paloma Fonseca Zorzeto. Estou aqui com vocês para mais uma videoaula da nossa série de 9 videoaulas do projeto Elaboração de Projetos de Captação de Recursos, uma realização da Fundação Cultural de São Francisco do Sul, da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul e da Lei Aldir Blanc, com apoio da HAL Sonorização. Essa é a nossa 8ª videoaula. E o tema dela vai ser a realização do projeto. Quando a gente já captou o recurso, já assinou tudo que tinha que assinar e começa lá o projeto. Ele tem fases também, né? A realização do projeto. A proposta do projeto já foi selecionada, a aprovação para receber os investimentos aconteceu, os recursos financeiros finalmente foram captados. E aí ela começa com a formalização do investimento, que é a assinatura do contrato do projeto e a entrega do plano de trabalho do projeto para o investidor. A abertura da conta bancária também acontece no início do projeto, que vai ser exclusiva para a movimentação dos recursos financeiros do projeto. E acontece também os ajustes no plano de trabalho, detalhando o planejamento da execução do projeto. É a hora de transformar em realidade, né, a execução do seu projeto. Então, ela obedece mais ou menos essas fases, né, para que a gente diz que o projeto começou, formalizou, abriu a conta bancária, entrou parte dos recursos, você já entregou o teu plano de trabalho para o seu incentivador, para o seu patrocinador, ou o seu investidor. Começou o projeto. Para transformar em realidade o seu projeto, as ações, as etapas e atividades você vai executar para atingir os objetivos específicos do seu projeto. O teu foco são os seus objetivos específicos. Vai acontecer também as entregas dos produtos e serviços técnicos que são únicos ao seu público-alvo, vão ser feitos com qualidade, dentro dos prazos, datas planejadas e especificações técnicas previstas no plano de trabalho do projeto. Lembra daquela nossa aula que eu falei a respeito do projeto, que ele é único? O mesmo projeto, se você executar esse ano, já vai ser diferente no ano que vem. Você pode pegar o mesmo plano de trabalho, a mesma equipe, não vai ser a mesma coisa. Vão acontecer coisas diferentes. O resultado pode até ser o mesmo, mas a maneira como ele vai ser executado, às vezes, muda. Porque muda o teu público-alvo, muda as pessoas que estão envolvidas. Por isso que o projeto é único. Eu faço hoje, no ano que vem, se eu quiser replicar o mesmo projeto, ele já não vai ser exatamente igual ao que está sendo executado hoje. Então, as metas estabelecidas para se atingir os resultados esperados com a realização do projeto a partir da execução do plano de trabalho detalhado. Eu já tenho dentro do meu plano de trabalho as metas que eu quero atingir. Às vezes, o meu objetivo geral lá no específico é uma quantidade X de pessoas que eu quero atingir com as minhas aulas, com as minhas oficinas, com a distribuição de livros, visualizações do meu videoclipe, alguma coisa assim, eu coloco lá que eu quero atingir um público X, mas a minha meta é 80% desse público. Se eu atingir 80%, eu atingi o objetivo específico. A tua meta é o controle, né? Se você está chegando perto ou se você está muito distante do teu objetivo específico. Então, a gente vai executando o projeto, tendo metas estabelecidas, sempre. Sempre vai ter meta da equipe, meta do cronograma, do orçamento para ser atingida. O resultado esperado da realização do projeto. O que a gente sempre espera quando realiza um projeto? Que atingir, né, óbvio, os objetivos com qualidade prevista e dentro dos limites do orçamento e prazo. O projeto é para ser executado em 12 meses, eu vou entregar tudo em 12 meses. Não vou entregar em 10 meses nem em 14 meses. Senão já extrapolou o meu objetivo específico.
Cumprir o escopo contido na proposta do projeto e aprovada pelos investidores. Satisfazer as principais partes interessadas no projeto, tais como o público-alvo, a equipe, os investidores e outros setores da sociedade. É o mínimo que a gente espera quando executa um projeto, né? Que a gente consiga atingir os objetivos com qualidade, sem extrapolar os limites do orçamento e sem pedir autorização toda hora em relação a prazo, e entregar o que está lá no meu escopo, né, do meu projeto, os meus produtos e os meus serviços, bem de acordo com o que foi aprovado, e também, né, deixar satisfeitos tanto o meu público-alvo quanto a minha equipe e os investidores e outros setores da sociedade. Para atingir os resultados esperados do projeto, planejamento completo e detalhado. Indicadores para a avaliação dos resultados. Eu tenho os indicadores claros. Tem edital que já pede isso de cara. Depois que você preencheu lá a tua justificativa, nem todos pedem resultados e metas, às vezes só pedem objetivos e resultados e não pedem metas. Mas todas as vezes que não pedir meta, fique por dentro da seguinte dica. Em algum momento você vai ter que ter indicadores para avaliar os seus resultados dentro do seu projeto. E a gente faz isso dentro de metas. Você vai ter que colocar no teu projeto quais os indicadores que você vai utilizar para avaliar se está 100% o projeto, ou se está mais ou menos. Que isso depois você vai comprovar para quem te financiou, para quem te investiu nas suas ações. A execução coordenada do projeto. Eu estou executando o projeto, eu não estou só realizando as ações, as etapas e as fases que estão previstas no meu cronograma de execução. Eu estou também monitorando e controlando. Então, eu tenho dentro do meu cronograma as ações, as atividades e as etapas, né, para executar, mas eu tenho também os marcos do meu planejamento, do meu monitoramento e da minha avaliação, que elas aparecem no meu cronograma. De quanto em quanto tempo eu vou medir, vou checar os resultados e avaliar se o meu projeto está indo de acordo com o que foi planejado, com o que foi acordado pelas partes interessadas. Os resultados que são produzidos, eles são sempre monitorados. É imprescindível a gente monitorar a execução do projeto, porque uma hora ou outra você vai ter que prestar contas e relatar as atividades. Então, se você não tem esse método de ir colhendo documentos, registros fotográficos dentro dos teus indicadores, fica muito difícil depois você relatar e comprovar que você executou o projeto. Porque, assim como o papel aceita tudo, a fotografia também. É muito fácil você comprovar com registro fotográfico que alguma ação foi feita, mas quando você vai checar de fato, aquilo não aconteceu, só aconteceu na fotografia. E aí entra, né, os instrumentos de monitoramento e controle que o teu investidor pode solicitar para você. E a qualquer hora. Então, quando você citar lá o que você vai usar de instrumento de avaliação e de medição na fase do monitoramento e controle, tenha isso em mente. Você vai ter que comprovar que você executou aquela ação. Por isso que o desempenho do projeto, ele é sempre controlado. Deixa eu retornar aqui, que eu pulei os slides. Aqui. A realização do projeto. Ela segue mais ou menos essa ordem, né? A autorização do início do projeto foi assinado, a emissão do termo de abertura do projeto, geralmente é o contrato que a gente assina com quem vai investir, a partir daquela data e a partir da abertura administrativa do projeto, que geralmente ela acontece quando entra o depósito na conta do projeto. A partir dessa data, inicia a contagem do cronograma de execução. E toda vez que a gente inicia um projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a reunião de abertura do projeto. Se reunir com os seus parceiros, com os seus apoiadores e, principalmente, fazer a primeira reunião com a tua equipe de trabalho,
se você já tem ela estipulada já no início lá da fase de elaboração do projeto, você já tem um organograma. Quando você iniciar as contratações, você já inicia as reuniões também de ajuste do planejamento das pessoas que vão fazer parte da equipe. Porque às vezes você entregou um plano de trabalho, um planejamento do teu projeto, mas na hora que você inicia a realização do projeto, lá na primeira reunião de abertura com a tua equipe, algumas pessoas podem apontar falhas que você acabou não vendo no teu planejamento, ou mesmo ver questões que poderiam ser feitas de outra maneira para se atingir o mesmo resultado final. Então, tudo isso é importante se fazer já na primeira reunião de abertura, que é quando a equipe se reúne para planejar as ações de fato e como elas vão acontecer dentro do contexto da execução. E já deixa claro quais vão ser os documentos que serão utilizados durante as comunicações do projeto. Aqui, geralmente, quando a gente faz a reunião de abertura com a equipe, a gente até define até o formato dos relatórios de atividade, como eles vão ser entregues, e o prazo, de quanto em quanto tempo aquele membro da equipe vai entregar um relatório, a periodicidade disso, e como vão ser as comunicações, se elas vão acontecer por e-mail, por WhatsApp, se vão ter reuniões semanais, quinzenais, a gente ajusta na reunião de abertura esses detalhes com a nossa equipe de projeto. Refina mais ainda o que está planejado dentro da realidade. Porque quando eu escrevi lá meu planejamento, eu não estava com a minha equipe inteira completa, eu não estava com todas essas pessoas. No momento que eu fiz a minha reunião de abertura, é o momento de ajustar isso aí. É onde eu detalho, como eu acabei de falar, o planejamento do meu projeto. E eu faço a mobilização também da equipe para detalhar o planejamento. Eu dou o plano do projeto para ser destrinchado, porque às vezes o meu tempo é diferente do tempo de outro membro da minha equipe. Às vezes, por eu não ter um conhecimento específico naquela área técnica de quem está sendo contratado, eu posso mensurar um tempo ou muito superior ou muito inferior do que realmente acontece na prática para a entrega daquele produto ou daquele serviço. Então, é importantíssimo, a primeira reunião do projeto, a gente sempre tratar dessas questões, de detalhar o planejamento e mobilizar as pessoas que fazem parte da equipe para detalhar também o planejamento delas. E eu também vou detalhar o escopo do meu projeto, os meus produtos, os meus serviços, a qualidade que eu já especifiquei mais ou menos lá para o investidor no meu plano do projeto, aqui eu detalho mais ainda. E às vezes eu estou no meio de uma reunião dessa, tem um membro da equipe que enxerga que é possível fazer algo semelhante, similar ou muito superior àquilo que eu tinha planejado antes. Ele tem um conhecimento específico que eu não tenho, mas Paloma, a gente pode fazer dessa maneira que você não previu, então é o tempo que eu consigo me ajustar com a minha equipe, inclusive para pedir no primeiro mês de projeto, as autorizações necessárias para o meu investidor, se eu tiver que fazer alguma mudança para já. É nessa primeira fase do projeto, a fase de iniciação da execução. Eu detalho também o tempo de execução e eu defino também os recursos humanos que eu vou contratar. E aí eu posso fazer seleção por currículo, ou se eu já tenho um organograma pronto, confirmar se aquelas pessoas que eu coloquei lá no organograma na fase de elaboração do projeto e na fase de captação, se elas ainda estão interessadas em fazer parte da equipe do projeto. Eu já começo a mobilizar as contratações também e planejar esse sequenciamento da entrada das pessoas na equipe de execução mesmo. E eu vou detalhar também as minhas comunicações. E as aquisições eu também faço esse detalhamento quando eu estou realizando o meu projeto. Uma outra questão, as respostas aos riscos. Quando eu estava escrevendo meu projeto, quando eu captei o recurso, eu não tinha assim tanta consciência da realidade, porque todas as áreas ali do meu projeto
eu dependo de pessoas que têm conhecimentos específicos nessas áreas, e eu não tenho todo esse conhecimento. Então, a grosso modo, eu fiz um planejamento inicial que, na realização do projeto, eu vou detalhar mais ainda isso aí, os riscos, que às vezes eu não vi um risco, mas um outro membro da equipe de uma área específica viu, por ter conhecimento de causa, conhecimento profissional naquilo que está sendo solicitado, ele já aponta nessa fase também, os riscos que ele observou e que não foram vistos durante a fase de elaboração do projeto e a fase do planejamento mesmo do projeto. Sempre na realização do projeto, o ideal é que o primeiro mês dentro do cronograma ele seja utilizado para essa finalidade, para você, com a tua equipe, entrar em contato com essas pessoas, fazer os ajustes, deixar todos sabendo as claras, o que é o projeto, como ele vai acontecer, e dentro das perspectivas, como ele pode ser feito e tudo mais. Tudo isso já no primeiro mês, e deixar sempre o último mês do projeto para entregar, elaborar e refinar as informações do seu relatório de prestação de contas e do teu relatório técnico de atividades. É um tempo bem interessante da gente sempre prever em cronograma de projeto, que o primeiro mês só para o planejamento inicial com a equipe, os ajustes, refinar as informações do plano do projeto, do trabalho, e deixar o último mês de execução do cronograma para finalização dessa parte documental também, para não deixar isso em cima do laço. Leva tempo, é um documento que o ideal é que a gente sempre vai elaborando conforme o projeto vai avançando, para não deixar tudo de última hora. Porque eu tenho que comprovar que eu executei o projeto. E às vezes é muito documento que a gente vai acumulando, e se a gente não tem um método de trabalho também planejado nesse sentido, as coisas acabam se complicando depois, no final da execução do projeto. Ter que avaliar tudo de uma vez só e elaborar um documento técnico para entregar para o seu patrocinador, para o seu investidor. Por isso que a maioria das empresas, quando abre edital, eles distribuem por fase, tá? 3 fases de liberação de recurso. Geralmente é 3 ou no mínimo 2 fases, e geralmente são 3 parcelas os depósitos, para que se tenha também essa questão de ficar comprovando as etapas que foram executadas, as antecessoras, para depois receber o recurso para as sucessoras. Não acumula tudo, né? Já imaginou se recebe o 100% no primeiro mês, e às vezes que é difícil depois para você executar e, ao mesmo tempo, monitorar, controlar e entregar tudo isso no final do projeto. Ainda mais quando são projetos maiores, de 12 meses, 18 meses, né? Bastante documento, bastante registro que vai se acumulando. Então, se a gente elabora um plano para que durante a realização essas coisas aconteçam naturalmente, seguindo o nosso planejamento, chega no final do projeto, você não precisa nem fazer relatório de atividades de prestação de contas, já está montado praticamente, né? Porque você criou um método de trabalho que te possibilitou isso. Então, detalhar a qualidade do meu serviço, as respostas aos riscos, detalhar os custos, às vezes o que eu orcei há 2 anos atrás lá para participar lá do cadastro do incentivo da lei de cultura, de incentivo à cultura, às vezes eu levei 1 ano e meio para captar o recurso, então o que eu orcei há um ano atrás não é o mesmo valor praticado nesse ano. Então, tem tudo isso, eu tenho que ajustar os meus custos, dentro da realidade do hoje, o aqui e agora. Vou dar a dica, toda vez que fizerem orçamento, com 3 orçamentos para elaborar o projeto de captação de recursos para enviar para cadastrar na Salic, podendo, sempre coloquem um valor o valor real e adiciona entre 2,5% a 3% a mais na somatória, que geralmente essa é a variação de preço que dá de um ano para o outro, quando a gente trabalha com captação de recursos, né? Às vezes inflaciona
e aquele recurso lá que foi aprovado, lá, aquele orçamento, foi aprovado em 2020, e no ano de 2021 não é mais aquele valor. Os equipamentos que eu orcei, o RH, então a gente sempre deixa sempre uma margenzinha, lógico, dentro daqueles preços praticados dentro do mercado, dentro daqueles preços dos 3 orçamentos. E vou consolidar o plano de trabalho. A consolidação do plano de trabalho ela acontece já no primeiro mês, né? Destrinchei, detalhei, defini, me reuni com a equipe, ficou definido como é que vai ser a nossa maneira de se comunicar, quais vão ser os documentos que a gente vai usar para monitorar e controlar, quais são os indicadores, a frequência que eu vou estar entrando em contato para dar feedback, pedindo relatório, tudo mais ficou definido já na reunião de abertura do projeto, que é a reunião para se organizar e planejar as ações de fato. E aí eu vou consolidar, tá pronto. Eu destrinchei e refinei mais ainda o meu plano de trabalho. Fiz isso, aí sim eu começo a executar o projeto. Dentro disso que foi estipulado com toda a equipe de trabalho, com todas as partes envolvidas que tiveram a oportunidade de participar dessa reunião e ajustar melhor. Essa reunião é importantíssima, e principalmente quando você tiver parceiros, incentivadores, além dos incentivos, vocês tiverem parceiros na execução ou cooperados técnicos, termos de cooperação técnica com outras instituições. Por que é tão importante a participação dessas pessoas nessa primeira reunião? Justamente por isso, para fazer os ajustes. Às vezes um recurso que você colocou no orçamento, ele pode ser mobilizado por algum desses parceiros ou por algum desses cooperados. Não necessariamente você vai precisar alocar recursos financeiros do orçamento do projeto para isso. Então, assim, é sempre muito importante a gente fazer essa reunião de abertura do projeto. Aliás, eu recomendo que quando a gente for mandar lá para fazer os cadastros, coloca sempre no cronograma isso. Como uma etapa, como uma atividade, lá no primeiro mês, lá. Coloca isso aí, ó. Isso tem que estar no orçamento, lá no cronograma de vocês. Reunião de abertura do projeto. E lá, monitoramento e controle e avaliação. Aí você coloca lá no cronograma quando essas coisas vão acontecer, tá bom? É muito importante ter. Se não tem, o risco do seu projeto não ser incentivado é grande, porque no universo de mais de 100 mil projetos lá naquela plataforma, eles vão dar prioridade para os que colocam, né, esse tipo de informação, lógico, porque isso demonstra capacidade técnica e operacional do proponente, né, entregar um projeto bem planejado. Gerenciar a execução do projeto. Na prática, isso é o que a pessoa vai fazer durante a execução do projeto. Ela vai gerenciar fornecedor, contratação, entrega de produto, ela vai gerenciar a produção, vai gerenciar a equipe, vai mobilizar, né, a equipe do projeto, vai autorizar a execução do projeto, coletar as informações do progresso do projeto, conduzir as aquisições dentro do que está orçado. Né? Geralmente, quando a gente faz a reunião de abertura do projeto, a gente já coloca lá datas reais, né, das aquisições, até o prazo, até que prazo eu tenho que comprar o notebook, até que prazo, até que data o cenário tem que estar pronto. Tá lá, data real, tá? A gente coloca. Que aí você já não está mais no campo do planejamento, você já está executando o projeto. Distribuir as informações, né? Como é que você vai fazer essa distribuição? Vai fazer release todo mês? Vai enviar fotos? Tudo isso, né? O andamento do teu projeto, como é que você vai prestar contas desse teu projeto para os usuários e para os incentivadores, para as partes interessadas, né? Como é que vão ser distribuídas essas informações do andamento do projeto? Isso tem que garantir também a qualidade, né? Da qualidade do que você vai entregar, do seu serviço, da sua oficina, do seu minicurso, do seu livro, do teu show, da tua live. Você já estipulou lá na reunião de abertura, você já estipulou no plano de trabalho, no plano de projeto, a dinâmica do seu projeto.
E na reunião de abertura, você e suas partes interessadas refinaram mais essas informações. Para quê? Para garantir que o projeto seja entregue com qualidade. O seu produto, o seu serviço aconteça, né, o mais próximo possível daquele 100% que todos nós almejamos quando executamos projetos. Desenvolver a equipe. Às vezes tem pessoas na equipe que elas precisam de treinamento específico, né? Elas precisam de algum aperfeiçoamento ou mesmo adquirir algum conhecimento para trabalhar com teus instrumentos de avaliação ou com os seus relatórios, o formato, tudo isso. Às vezes é um tema que requer treinamento da equipe. Não é muito comum acontecer isso com um projeto cultural, mas às vezes sim, às vezes a gente tem que pegar a nossa equipe e treinar para poder atingir os objetivos específicos do projeto, dependendo do projeto. Né? Vamos dar um exemplo, um projeto que prevê uma peça teatral com oficina para atores iniciantes, mas você já tem lá os profissionais, atores profissionais que foram contratados, só que eles nunca deram aula, eles não sabem fazer isso, só que eles têm essa missão de ensinar outras pessoas que não têm conhecimento nessa área, o básico, o mínimo, para que eles possam também participar da peça como atores iniciantes. Então, como é que eu vou fazer? Eu posso desenvolver a minha equipe, eu posso trazer alguém dentro da equipe com conhecimento em métodos didáticos, métodos de trabalho com jovens e fazer uma palestra, tentar ajustar, nivelar o conhecimento, a informação para que a minha equipe atinja aquele objetivo que foi proposto. Eu quero atores mirins ou atores infanto-juvenil que nunca participaram de nenhuma peça e que nunca tiveram contato com teatro, mas quero que façam parte da equipe. Então, eu vou ter que treinar as pessoas da minha equipe para viabilizar isso. Porque nem todo ator é professor. Então, basicamente é isso. A realização do projeto, sempre eu vou estar refinando o meu plano de trabalho que foi entregue. Sempre eu vou estar colocando data, olhando o prazo, controlando minhas notas fiscais, pedindo os relatórios técnicos de atividade para a minha equipe de trabalho, dando os feedback. A parte principal da realização de um projeto é o gerenciamento do projeto em si. Olhar aqueles documentos, aquele bando de documentação que a gente elabora no começo do projeto, refinar mais ainda as informações e ajustar para aquilo que está dentro da nossa realidade, que é executar o projeto, entregar um produto e um serviço com qualidade e agradar as partes interessadas. Então, dica que eu dou, coloquem sempre no cronograma de execução, antes da captação do recurso, coloquem lá, realização da reunião de abertura do projeto, para refinar o planejamento de vocês. E deixa o último mês de execução do projeto só para relatoria de atividades, só para prestação de contas, porque isso é muito importante. É a partir daí que eu divulgo todos os resultados obtidos. É a partir desses documentos que eu divulgo, eu presto contas para a sociedade de que a ação foi realmente executada. Porque é muito fácil fazer projeto cambalacho. A gente já viu isso no Brasil afora. Muitos lugares já aconteceu isso, escândalos de pessoas que pegam recurso para desenvolver um projeto e chega na hora H, não desenvolvem projeto algum, mas fazer o quê? O mise-en-scène de que estavam fazendo o projeto. Reunir lá um monte de gente, bota a camiseta do projeto, tira foto, simula que está acontecendo uma coisa que na verdade não aconteceu. Então, assim, da mesma maneira que o papel aceita tudo, a fotografia ela também aceita muita coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando vai realizar o projeto, de documentar todas as nossas fases, os nossos passos, tudo que a gente fez. Esse plano de trabalho, o plano de projeto, no final eles vão servir também para compor teu relatório. E um plano de trabalho bem feito, no final ele acaba se transformando no teu relatório de atividades. Está tudo lá.
as datas que foram de fato realizadas as ações, as aquisições, as compras, as contratações, as distratações, né? Encerrou a prestação do serviço, faz o termo do distrato, tudo isso aparece em datas e você tem os documentos físicos que demonstram que aquilo que está no plano do trabalho e no planejamento do teu projeto aconteceram de fato. Tá lá, vai tudo anexado junto, porque no final isso aí transforma-se no relatório de atividades e no relatório de prestação de contas, que são imprescindíveis para encerrar o projeto. Sem isso não tem encerramento do projeto. Isso é a relatoria das atividades e a relatoria das prestações de contas, que a gente sempre faz não só para os investidores, mas também para os usuários, para as pessoas que participaram do projeto, para as pessoas que participaram da equipe de execução, para os nossos apoiadores, para os nossos parceiros e para o público em geral. A gente sempre tem que prestar contas para essas pessoas, seja na forma de uma publicação específica sobre o projeto ou informações, e ter esse cuidado, guardar toda a documentação do projeto, depois que executou, finalizou, 100% entregou relatório de atividade, 100% entregou relatório de prestação de contas, guardar todos esses documentos, né, por pelo menos 10 anos, bem guardado, numa pasta, bonitinho, porque amanhã ou depois qualquer pessoa que participou do projeto ou que ouviu falar do projeto, se ela quiser ter maiores informações, ela tem o direito, né, de ter acesso a essas informações, para checar, para olhar, para avaliar, ou mesmo, de repente, por questões de querer replicar a ideia e fazer. Então, assim, projeto incentivado, todo o recurso financeiro que entra para o seu projeto, ele tem que ser tratado com um rigor de um recurso público, né? É um dinheiro de terceiros que deixou de ir para uma área da saúde, para uma área da educação, para uma área, né, mesmo do esporte, do meio ambiente, e foi para o seu projeto. Então, você tem que ter essa responsabilidade na prestação de contas e no relato da atividade do seu projeto. Fazer a gestão financeira e a gestão dos recursos que foram disponibilizados da melhor maneira possível. E comprovar que você fez aquilo que você executou e que a equipe foi de fato contratada e os fornecedores foram todos pagos, tudo bem bonitinho, dentro da legalidade, como manda o figurino, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Agradeço a todos por essa nossa aula mais uma vez, a presença de todos, e espero vocês para a nossa próxima videoaula desse projeto.